Em março de 1926, o bando de Lampião chegava ao Juazeiro do Norte, no Ceará, onde por alguns dias o cangaceiro ficou na cidade a convite do governo brasileiro e conheceu o padre Cícero, por quem, segundo contam os historiadores, tinha grande admiração. O encontro de duas lendas do Nordeste não teve registros fotográficos e aconteceu de forma discreta. Lampião e Padre Cícero se conheceram na cidade do Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense. Era março de 1926 e a chegada dos cangaceiros era esperada pelas autoridades. Isso porque os criminosos mais temidos do país haviam topado combater os inimigos do governo. Para entender melhor essa história, é preciso recuperar o contexto daquele ano. O Ceará temia a aproximação da Coluna Prestes, que era um grupo liderado por militares que marchava e travava batalhas pelos estados brasileiros, fazendo oposição ao governo federal e exigindo a renúncia de Arthur Bernardes. Diante da ameaça, o presidente da República confiou às autoridades regionais a formação dos batalhões patrióticos, que eram grupos armados para lutar a favor da nação e combater a Coluna Prestes. Na região do Cariri, o deputado Floro Bartolomeu, que é uma figura próxima do padre Cícero, se encarregou de pedir o reforço do bando de Lampião, com promessas de armamento, dinheiro e uma patente militar. O título de capitão não teve validade oficial, mas passou a ser utilizado por Virgulino Ferreira a partir de então. Foi no dia 4 de março que os cangaceiros chegaram ao Juazeiro do Norte para atender ao chamado, mas a Coluna Prestes desviou o caminho e o combate nunca aconteceu. A estadia de Lampião na cidade rendeu sessões de fotografias, entrevistas para jornais e pelo menos um encontro entre ele e o padre Cícero, de quem era devoto e admirador. O encontro entre as duas figuras, já controversas para a época, repercutiu muito com notícias nos jornais, nas charges e nos cordéis. Em 1926, Lampião já havia estampado manchetes internacionais pela crueldade de seus crimes no cangaço. Líder do próprio bando desde 1922, ele inspirava temor na população e desafiava as polícias locais. O bando, com 50 cangaceiros, passou pela cidade de Barbalha na tarde do dia 4 de março. No entanto, a notícia do jornal O Ceará informava que a presença deles não trouxe tanto alarme. Dizia o seguinte: os bandoleiros se comportaram bem em Barbalha. Ao fim da breve visita, Lampião passou pelas lojas e bodegas para pagar as mercadorias compradas pelos seus companheiros antes de partirem para Juazeiro do Norte, a cidade vizinha. Lampião chegou naquela mesma noite a Juazeiro do Norte, sendo recebido por autoridades locais em uma fazenda do deputado Floro Bartolomeu. O político que havia convidado o bando estava ausente porque tinha ido ao Rio de Janeiro para se tratar. Após este primeiro momento, os cangaceiros são vistos pela população da cidade. E quem fala essa história é o escritor Robério Santos, no seu livro O Santo e o Cangaceiro, dizendo o seguinte: e Lampião, com 49 homens naquela noite, por volta das 22 horas, entra no Juazeiro do Norte triunfante a cavalo. E nessa ele vai para o centro da cidade, onde já estava tudo pronto para recebê-los. Até o dia 7 de março, Lampião ficou hospedado em um sobrado do poeta João Mendes. E foi nesse casarão que o cangaceiro recebeu a visita do padre Cícero.
Nesse dia 4, ele chega e praticamente não dorme à noite de tantas pessoas visitando. Inclusive, o padre Cícero vai até lá e pede para o Lampião não cometer nada, não fazer nada. E ele, Lampião, dá a palavra dele, não mexe com ninguém. Assim relata o escritor. A ausência de crimes com 50 cangaceiros na cidade é considerado um dos milagres do padre Cícero, assim brinca Robério, o escritor. Ele contextualiza que no cangaço havia uma forte ligação com os santos católicos. Lampião, por exemplo, era devoto do Sagrado Coração de Jesus e tinha um broche do padre Cícero nas vestimentas durante a visita ao Cariri. O encontro dele com o padre Cícero, ou Padim, como era popularmente chamado, não foi registrado, não foi fotografado. No entanto, os registros que chegaram aos dias atuais vêm de relatos de várias pessoas que estavam no sobrado, conforme o escritor cita no seu livro, dizendo o seguinte: ele vai até lá, em meio aos cangaceiros, onde eles se abaixam, beijam sua mão, tiram o chapéu e fazem aquela devoção. O sacerdote também falou sobre o encontro em entrevistas para os jornais da época. Segundo o padre Cícero, o momento foi de aconselhar Lampião a deixar o cangaço e se retirar para uma região onde ele não fosse conhecido, para que buscasse um trabalho honesto. Cerca de 4 anos depois, padre Cícero voltou a ser questionado em entrevistas sobre o porquê de não ter ajudado a prender Lampião durante a visita ao Cariri. Conforme a historiadora Fátima Pinho, professora da Universidade Regional do Cariri, a URCA, o sacerdote respondeu que o ato seria uma covardia, visto que Lampião havia ido a Juazeiro do Norte enquanto se dispôs a prestar um serviço à nação. Além do encontro com o Padim, ou o padre Cícero, outras cenas inusitadas fizeram parte dos 4 dias de Lampião em Juazeiro do Norte. Uma delas foi a carta enviada ao delegado da cidade informando a polícia que o bando estava em missão de paz na região. Para os moradores, valia a crença de que Lampião respeitaria a influência do padre Cícero. Durante esses dias, as pessoas da cidade passaram a fazer vigílias, esperando que o lendário cangaceiro aparecesse na porta do sobrado. Eu consegui relatos ainda de pessoas que guardam até hoje as moedas que Lampião jogava para as crianças, nos diz o escritor Robério Santos no seu livro. No sobrado, ele também recebeu os representantes de jornais locais e topou conceder entrevistas enquanto vários de seus comparsas ficavam de pé assistindo às conversas. 3 semanas depois da visita, o jornal O Ceará publicou algumas das respostas dadas por Lampião enquanto esteve na cidade. Ele foi perguntado sobre o motivo de não ter um histórico de crimes praticados em terras cearenses. Relata ele: sempre respeitei e continuo a respeitar o estado do Ceará, porque aqui não tenho inimigos. Nunca me fizeram mal e ainda porque é o estado do padre Cícero, comentou Lampião. Como deve saber, tenho a maior veneração por esse santo sacerdote, porque é o protetor dos humildes e dos infelizes, e sobretudo porque há muitos anos protege as minhas irmãs que moram nessa cidade, acrescentou o cangaceiro assim na sua entrevista. O reencontro com familiares que moravam em Juazeiro do Norte foi outro ponto importante da visita. Primos, cunhados, irmãos e irmãs de Lampião, com a reunião eternizada em sessões de fotografias organizadas por toda a cidade. Como observa Robério Santos, o escritor, as fotos desses dias foram importantes e continuaram a ser usadas anos depois pelos jornais e até mesmo em cartazes em que Lampião era procurado em troca de recompensas em dinheiro.
O fotógrafo Pedro Maia foi convidado para este momento por Benjamin Abraão, outro dos personagens emblemáticos quando se fala em registros históricos do cangaço. O libanês chegou ao Brasil durante a Primeira Guerra Mundial e, ao ser atraído pela fama das romarias de Juazeiro do Norte, acabou se tornando um secretário particular, a pessoa de confiança do padre Cícero, movendo atividades comerciais diversas em torno do Santo Popular. Foi em meados de 1935, um ano após a morte do sacerdote, que Benjamin conseguiu recursos e materiais no projeto de filmar e fotografar o bando de Lampião, se propondo a se embrenhar pelos sertões nordestinos em busca dele. Embora o cangaço tenha sido um fenômeno de resistência às injustiças sociais e à concentração dos poderes locais nos sertões nordestinos, foi no final do século XIX que o historiador e professor André Rosa destaca que esses grupos atuavam por meio do crime e dos atos de crueldade nas localidades por onde passavam. O bando de Lampião era caçado pelas polícias do Nordeste, mas entrou na legalidade em um arranjo temporário com o governo. Tudo isso por conta da ameaça da coluna Prestes. E foi na década de 1920. O Brasil continuava a ser governado por homens que vinham do eixo político do Sudeste. Era a chamada política do café com leite.